É cogitada uma troca de jogadores entre Palmeiras e Grêmio no mercado da bola. A chegada de Richard Rios em Portugal, chegada digna de popstar. Enquanto isso, o Verdão trabalha numa reposição ao colombiano na função de segundo volante. Nelson de Ossa, Otávio, Marcel Ruiz. O que se sabe aí nas últimas horas sobre essa procura do Palmeiras no mercado da bola? Tem também a situação dos jogadores do Atlético Mineiro. Que situação, que coisa. Jogadores que entraram na justiça e eu já te explico essa história. E é claro, atualizações sobre o elenco do Palmeiras, sobre o time do técnico Abel Ferreira que enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira. A bola rola às 19 horas pelo Brasileirão com uma baixa importante no time titular. Então chega mais que eu te conto toda essa história. Vamos para o nosso giro de informações do Palestra. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. Se aparecer a opção do hype para você, bora dar aquela força aqui pro canal. Vamos juntos com as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu começo aqui falando sobre o Atlético Mineiro e essa história que envolve não só o Rony, mas parece uma decisão até coletiva, né? Um movimento coletivo dos jogadores do Atlético Mineiro, porque saiu que o Rony entrou na justiça por pendências financeiras e pediu na justiça a rescisão do contrato com o Atlético Mineiro. Depois eu vi que o Scarpa também entrou na justiça e o Igor Gomes. Agora, para onde esses jogadores podem ir, eu não sei, porque tanto o Scarpa como o Rony já fizeram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Esportivamente falando, eles não podem se transferir para nenhuma equipe que disputa o Campeonato Brasileiro da Série A. Não podem mais entrar em campo pela competição por pontos corridos. Mas juridicamente não sei se há uma brecha para Scarpa, Rony e Igor Gomes se transferirem para outra equipe. É claro que o processo está correndo e está correndo em segredo de justiça e a gente acompanha os próximos capítulos. O tema Rony, eu sei que divide opiniões entre a torcida do Palmeiras, né, entre os torcedores, e eu quero saber a sua aqui nos comentários. Né? Você aprovaria, nesse caso, um retorno do Rony? Escreva aqui nos comentários. Bom, falando em mercado da bola, há uma troca sendo cogitada entre Palmeiras e Grêmio. Isso porque o Grêmio demonstrou interesse no lateral direito Mike, que tem contrato até o fim do ano com o Palmeiras, e foi já envolvido ali também no Santos, já colocaram o Mike no Santos, com a proximidade dele diante do Alexandre Matos. Enfim, Palmeiras que tem a intenção de renovar com o lateral direito de 32 anos. Ainda não iniciou essas conversas efetivamente falando. Palmeiras espera sempre o fim do ano para poder oferecer um ano a mais de contrato e conversar com esses atletas, digamos assim, veteranos, né, que têm idades avançadas para os padrões do futebol. E o Grêmio sabe que o Palmeiras tem interesse no Gabriel Grando, goleiro Gabriel Grando. Então, uma troca tem sido cogitada, as conversas estão em estágio inicial, mas pode sim dar negócio. O Mike chegaria para ser lateral direito titular do Grêmio e o Gabriel Grando num projeto aí a médio e longo prazo do Palmeiras para renovar a meta, renovar o gol. O Everton tem idade avançada para os padrões do futebol, o contrato do Marcelo Lomba encerra também no fim do ano e o Palmeiras está buscando aí opções, já pensando numa reposição futura ao goleiro Everton, e o nome do Gabriel Grando já foi até falado aqui no canal, não é novidade para ninguém. Vamos acompanhar também os próximos capítulos dessa negociação Palmeiras e Grêmio. Falando em negociação, Richard Rios já está em Portugal, chegada digna de popstar. Chegando o Richard Rios, causando alvoroço no aeroporto. Eu vi até que ele ficou um pouco surpreso, não sei se ele aguardava, né? Tantos torcedores do Benfica já na chegada a Portugal. E enquanto isso, o Palmeiras busca uma reposição ao colombiano. E a gente falou aqui ontem das opções que surgem para o Palmeiras no mercado. Tem o Otávio, do Al Nassr, mas como eu já disse ontem, a questão financeira é um impeditivo. O jogador, pelo que eu li, ganha acima dos 6 milhões de reais, fora o investimento que foi feito pelo Al Nassr, né? Tirando ele do Porto por 60 milhões de euros. Então, assim, é muita grana pelo Otávio. Falando agora do Marcel Ruiz. O Palmeiras demonstrou interesse no jogador do Toluca, da seleção mexicana, de 24 anos de idade, mas o jogador prioriza, nesse momento, uma transferência para a Europa. Então teria que ser convencido o Marcel Ruiz, teria que trabalhar a diretoria do Palmeiras no convencimento do jogador. E o Nelson de Ossa,
Para mim seria uma baita reposição, um dos destaques agora desse Mundial de Clubes. Para mim ele marcou um dos gols mais bonitos da competição contra o Urawa Reds do Japão, vestindo a camisa do Monterrey. Entra no orçamento do Palmeiras. Eu li na imprensa do México que o Monterrey quer uma proposta ali de 14, 15 milhões de dólares pelo Nelson de Ossa, e o Palmeiras prepara uma investida por esse nome, né, de segundo volante, para complementar a posição ao lado do Lucas Evangelista. O que eu penso é o seguinte: o Palmeiras não pode ir ao mercado com desespero. Não está na situação de ir ao mercado com desespero. Precisa repor a saída do Richard Rios, vai ser importante. Tem competições aí, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras não pode também ficar desesperado e pagar o preço que os times estão pedindo. Não, acho que tem condição de esticar a corda e fazer um bom negócio nesse mercado, nessa janela de transferências. Eu dei aqui a informação que a diretoria do Palmeiras espera fechar um negócio até o fim do mês de julho, mas a minha opinião é de que o Palmeiras não precisa ter tanta pressa, assim, tanta urgência na contratação desse volante. É importante? É importante. Mas eu não vejo assim uma urgência, desespero, né, para o Palmeiras sair pagando, sei lá, 20 milhões de euros ou algo do tipo num jogador para essa posição. E para fechar, galera, para o jogo desta quarta-feira contra o Fluminense às 19 horas, Bruno Fux suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Murilo segue de fora, se recuperando de uma lesão na coxa, então o Palmeiras pode ter Gustavo Gomes e Michael, ao que tudo indica, Gustavo Gomes e Michael diante do Fluminense. Quero o seu palpite para esse jogo, a sua opinião aqui nos comentários, a sua participação sempre muito importante aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. E se gostou do vídeo, deixa o seu like e se não for inscrito, se inscreva aqui no canal para mais informações e análises do Verdão. Tamo junto!